Salve meu povo! Hoje nós não vamos fazer live, vamos fazer gravado, justamente porque hoje às 7h50 a gente vai ter uma live junto com o professor Vitor, professor Ricardo, professora Carol, falando sobre alguns temas de monografia. Eu vou participar lá a partir de 7h50, se eu não me engano, 19h50, falando sobre alguns temas na área de civil, processo civil e empresarial também. Então, para a galera de processo de conhecimento do primeiro horário, hoje vai gravado, tá? A gente tinha parado na aula anterior, a gente já tinha começado a falar um pouquinho sobre petição inicial, o que ela precisa, né? Vamos fazer uma revisãozinha rápida para a gente engatar. Eu vou no começo mais rapidinho um pouquinho e depois eu vou aliviando um pouquinho o ritmo à medida do que a gente for vendo coisa nova. Então a gente viu que a petição inicial é como eu impulsiono o meu processo, como eu dou início ao meu processo, como eu venço a inércia, tá? E provoco o Estado juiz. Ela tem que ter alguns requisitos básicos que estão registrados lá no 319. Juízo aqui é dirigida, né? Então o endereçamento, a qualificação das partes, a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, a minha causa de pedir ali. O meu pedido com as suas especificações, lembrando que eu não posso ter pedido genérico como regra, né? O valor da causa, as provas em que que o advogado pretende produzir ali para comprovar e para convencer o juiz do direito do teu cliente, e a opção ou não pela audiência de conciliação, lembrando que a audiência de conciliação e mediação só não irá ocorrer se ambas as partes assim se manifestarem. Se a petição inicial não cumprir esses requisitos, ela poderá ser indeferida, o juiz vai mandar emendar, tá? Vai mandar emendar a petição inicial para você trazer ou para suprir alguma das falhas que tem ali. Lembrando que agora no CPC de 2015 a emenda ficou mais fácil porque é a obrigação do juiz indicar exatamente o que ele quer que seja consertado, tá? Caso não obtenha a qualificação do réu, poderá autorrequerer o juiz uma diligência. A gente já tinha falado dessas diligências de pesquisa, né? CIEL, que é o sistema eleitoral, o sistema da Secretaria de Segurança, o Infoseg, por exemplo, são alguns bons sistemas para a gente completar os dados da nossa petição inicial, que às vezes a gente não sabe. A petição inicial não será indeferida mesmo faltando algumas informações, se for possível citar o réu. Lembra que aqui a gente tem um choque muito grande falando sobre o princípio do acesso ao judiciário. Se eu não conseguir todos esses requisitos, o mais importante é acessar. A partir do momento em que eu consiga identificar, individualizar e citar o réu, está resolvido o meu problema. Tá? Então não vai ser indeferida minha petição inicial se eu tiver essas dificuldades, mas assim conseguir identificar a outra parte, o requerido. Tá? A petição inicial também, pelo meu princípio da eventualidade, eu tenho que trazer todos os documentos que eu já tenho sobre a lide, né? Eu não posso ficar guardando carta nenhuma na manga. E lembrando que só vou poder juntar documentos após, caso esses documentos sejam supervenientes, se tratem de fato novo, tá? Ou foram produzidos após a petição inicial. O momento correto para o réu juntar todos os seus documentos é na contestação. Então é por ali que a gente segue. A emenda, se minha petição inicial tiver algum problema, o juiz vai determinar a emenda dela em 15 dias, né? Se eu não cumprir aquela emenda, aí sim minha petição inicial será indeferida. Indeferida quer dizer que nem no mérito o juiz entrará, tá? Ela não passou pelo juízo de admissibilidade, tá? Um dos requisitos da minha petição inicial ali são os fatos e fundamentos e os pedidos. A gente viu que eu tenho dois tipos de pedido, um pedido chamado mediato, que é efetivamente o que eu quero, tá? É efetivamente o objeto da minha ação, é o que está me levando ao judiciário, e um pedido imediato. O pedido imediato é o primeiro pedido, é o mais urgente, que é o de tutela jurisdicional. Antes de qualquer coisa eu falo, Estado, me socorre. Depois de eu pedir ajuda ao Estado, através do judiciário, aí sim é que eu vou atrás do meu pedido imediato, que é o que efetivamente eu quero. A gente viu que nesse pedido imediato que eu faço ao Estado juiz, eu posso pedir um provimento jurisdicional, declaratório, condenatório, mandamental, executivo
e constitutivo, né? Então, esses pedidos são divididos em dois. Lembrando também que o meu pedido é o que limita a atuação estatal, é o que limita a tutela jurisdicional, por conta do princípio da congruência ou adstrição. Se o juiz me der mais do que eu pedi, a decisão será ali ultra petita. Se o juiz me der o que sequer eu pedi, eu nem pedi, o juiz me deu, a decisão é extra petita. E se eu pedir alguma coisa e o juiz não se manifestou, a decisão é citra petita. No caso da citra petita, o ideal é o ataque através de embargos de declaração. Tá? Vimos também que o nosso pedido precisa ser certo e determinado. Eu preciso individualizar e identificar exatamente o que eu quero. É aquela vedação aos princípios, aos pedidos genéricos, desculpa, tá? E que eu tenho algumas exceções quando eu vou poder fazer pedido genérico, pedido mais amplo. Nas ações universais, quando o autor não puder individuar os bens demandados ali, né? Só no decorrer da ação que ele vai conseguir individuar isso. Quando não for possível determinar desde logo, quando a determinação do objeto do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu. Então, nesses casos, o juiz vai conseguir individualizar isso no decorrer da própria ação, do próprio processo. Nesses casos, então, a gente vai poder inicialmente trazer um pedido genérico. Tá? Vimos também a história do pedido subsidiário e do alternativo. O pedido subsidiário é quando eu formulo mais do que um pedido, tá? Quando eu peço juiz, caso não conheça deste, por favor conheça deste. Juiz, caso não revogue, caso não resolva, não rescinda o contrato, por favor então incida a multa de tantos por cento que tem previsto lá. Juiz, caso não rescinda o contrato, obrigue fulano a cumprir o contrato, então. É uma possibilidade, é subsidiário, tá? Se negar o principal, analise e vai atrás do subsidiário. Temos também a possibilidade de pedido alternativo, para que o juiz acolha um dos dois pedidos, tá? Então, juiz, ou dê a multa, ou execute o contrato. Eu estou deixando o juiz escolher. Eu dou alternativas a ele e ele vai escolher qual dos dois pedidos ele acha melhor. É diferente do subsidiário, gera um pouco de confusão. No subsidiário, se o principal for indeferido, o subsidiário será analisado. No alternativo, eu deixo ao alvedrio, ao critério do juiz escolher qual dos dois pedidos ele irá deferir. E automaticamente deferindo um, ele vai indeferir o outro, ele vai escolher um e não vai escolher o outro. Tá? Vimos também pedidos cumulados. A gente pode ter pedidos cumulados ainda que eles não tenham conexão entre si, eu precisando só de cumprir alguns requisitos, como pedidos compatíveis entre si, mesmo juízo competente e mesmo procedimento. Eu posso fazer vários pedidos, tá? Então eu vou poder pedir de forma cumulativa dano moral, dano material, dano estético, multa, tá? Qualquer outro pedido que tenha ali acumulado com isso. Não preciso pedir uma única coisa só, tá? Vou poder pedir numa ação de divórcio o divórcio e a partilha. Vou poder pedir numa ação indenizatória todos esses danos que a gente falou de forma acumulada, sem problema nenhum, tá? A gente viu que para acumular os pedidos o procedimento tem que ser o mesmo. Caso eu tenha procedimentos diversos, o procedimento ordinário, o procedimento comum, chama para si, avoca para si, puxa para si os procedimentos especiais e serão praticados as técnicas dos procedimentos especiais lá no procedimento ordinário, tá? Então, cuidado com isso, cuidado que os pedidos subsidiários não precisam ser compatíveis entre si também, tá? Quando eu estou falando de pedidos com prestações periódicas, com prestações sucessivas, estas prestações que vencerem no decorrer do processo também estarão computadas no meu pedido, mesmo que eu não peça ali de forma expressa. Então, as prestações periódicas, conforme lá o 323, serão incluídas no meu pedido de forma automática, mesmo que eu não tenha isso requerido expressamente na petição inicial.
Então, aquelas prestações que forem vencendo no decorrer do processo também estão englobadas pelos meus pedidos ali, tá? E vimos a possibilidade de aditar os pedidos, tá? De emendar a petição inicial e de aditar os pedidos. Posso fazer isso? Posso, em duas situações. Três, na verdade. Primeira delas, tá? Antes da citação do réu, vou poder aditar os pedidos, vou poder emendar a minha petição inicial sem precisar da concordância do réu, antes dele ser citado. Depois dele ser citado, vou poder aditar desde que o réu concorde com o meu aditamento, desde que o réu libere a minha emenda ali, a petição. O que eu, se fosse réu, não deixaria de jeito nenhum, né? Mas tudo bem, posso, só preciso da concordância do réu. Agora, se já foi ultrapassado o saneamento processual, se já ultrapassamos a fase de saneamento, aí eu não vou poder mais pleitear a emenda da minha inicial. Por que não vou poder mais pleitear a emenda da minha inicial? Porque é no saneamento em que o juiz fixa os pontos controversos e incontroversos. Se eu altero alguma coisa, eu altero também os pontos controversos e incontroversos. E vou ter que trazer todo um contraditório, vou ter que dar uma ré num processo que não acaba nunca. Então, não posso alterar a minha petição inicial após o saneamento do processo, tá? A emenda inicial a gente já viu que eu posso fazê-la antes da citação. Essa emenda pode ser ordenada pelo juiz ou a gente chama de aditamento quando a própria parte quer alterar. A emenda eu vou ter prevista lá no 321, o juiz determinando, dando prazo de 15 dias para emendar, tá? Todas as vezes que minha petição inicial apresente defeitos ou dificulte o julgamento ali, tá? A novidade do CPC de 2015 é que o juiz tem que indicar de forma precisa os pontos em que ele deseja a emenda, tá? A gente já viu que se não cumprir da emenda, eu vou ter o indeferimento da minha petição inicial e eu também tenho a possibilidade de ter o indeferimento da minha petição inicial por outros motivos, conforme previsto no 330. Primeira delas, se a petição inicial for inepta. Então, tá claro, né? Se o juiz manda emendar e eu não emendo, ou não emendo de forma correta, a minha petição inicial está inepta e será indeferida inicial, conforme previsto no 330, tá? Quando a parte for ilegítima, o juiz pode indeferir a inicial de cara, sem sequer citar o réu. Esse indeferimento da inicial aqui eu não preciso nem da citação do réu. Ou 3, quando carecer de interesse processual. Lembrando que interesse processual está lá nas condições da ação, legitimidade e interesse, e o interesse eu desdobro em necessidade, utilidade e adequação. Se faltar qualquer um desses requisitos, o juiz vai poder indeferir a inicial. 4, não atendidas as prescrições, do advogado em causa própria, de indicar na petição inicial de que está advogando em causa própria e avisar ao juízo isso, bem como se mudar de interesse, ele tem a obrigação de informar ao juízo também, tá? Ou quando não atendida a emenda que a gente já tinha visto antes, o juiz poderá indeferir a minha petição inicial também. Lembrando que esse indeferimento é liminar, esse indeferimento o réu sequer foi citado, o problema na minha petição é tão grave que ela nem passa da admissibilidade inicial do juiz. O réu só será citado se a petição inicial for aceita, admitida. Uma vez admitida, faça a citação. Se eu tenho indeferimento liminar da inicial, isso quer dizer que a minha petição sequer foi recebida, sequer vai ser analisado o seu mérito. Tranquilo? Conforme previsto lá no 330. Vamos ver passo a passo com uma forma mais tranquila da gente entender isso. Quando que a minha petição será julgada inepta? É o que está previsto no 330, parágrafo 1º. Primeira coisa, primeiro inciso, faltar pedido ou causa de pedir. Cara, pedido ou causa de pedir está lá nos elementos da minha ação. Eles são elementos constitutivos da minha ação, eles me ajudam a identificar ações, tá? Então, e o juiz fica restrito aos meus pedidos, princípio da congruência, tem que ter.
Causa de pedir são os fatos e fundamentos da minha demanda. É a questão fática, o que aconteceu e o direito aplicado àquela situação. Se eu não apresento, cara, como é que eu vou analisar? Eu praticamente não tenho uma petição se eu não tenho isso, né? Se o meu pedido for indeterminado, salvo quando permitido, pedido indeterminado, né, que a gente já viu. Se da narração dos fatos não decorrer uma conclusão lógica, cara, tô narrando os fatos e não consigo entender o que o autor quer. Eu tô narrando os fatos, ele tá me pedindo uma coisa que não tem nada a ver com os fatos que ele tá me narrando. Ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, tá? Então, pedidos incompatíveis entre si. Ah, excelência, eu quero que o senhor obrigue o fulano ou obrigue a construtora a me entregar o apartamento e rescinda o contrato. Uai, se você quer a obrigação de entregar determinado bem, você não pode pedir a rescisão do contrato. Os pedidos são incompatíveis entre si, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Todas as vezes que eu tiver essas situações, minha petição será julgada inepta com indeferimento liminar dos meus pedidos ali, indeferimento liminar da minha petição inicial, tá? Nas ações que eu estiver pedindo revisão de empréstimo, financiamento, alienação de bens, conforme previsto no parágrafo 2º do 330, o autor ainda tem um requisitinho maior que é a discriminar as obrigações controversas e quantificar a incontrovérsia. Então, quando eu estou tratando de um contrato, imagina um financiamento, ou então de uma dívida parcelada mês a mês, eu tenho que, se eu vou questionar aquilo, eu tenho que identificar qual que é o problema e identificar também o que não é problema, o que não é controverso, o que é incontroverso. Então, nas ações de revisão, eu tenho que identificar exatamente o que eu quero rever. Só será controverso o exato ponto que eu quero rever do contrato. Os demais pontos serão, então, incontroversos. E o que vai acontecer com esses pontos incontroversos? Com as parcelas que são incontroversas? Deverão ser pagas ordinariamente. Isso aqui é muito importante por conta do maracutaia que o povo fazia há um tempo atrás. Não sei se já passaram na cidade de vocês aí, indo para casa, viu lá pregado na EPTG, é cheio aqui. Ah, reviso prestação do seu carro. Quando eu vou fazer uma revisão da prestação do carro, o que eu faço? Eu tenho que indicar exatamente qual que é a cláusula, o que está de abusivo na minha prestação, pago, conseguindo em juízo, ou pago a parte incontroverso, que eu acho que está correto, eu devo pagar, e só vou segurar ou não pagar e discutir o que eu estou achando que é abusivo. Antigamente o povo fazia muito isso para tentar suspender o pagamento integral da parcela, então o cara não pagava mais nada, o contrato não tinha abusividade nenhuma na maioria das vezes, mas o que a parte queria era simplesmente dar um fôlego para ele passar por um período de aperto aí, suspendia, aí lá no meio do processo ele falava, não, vamos largar esse processo para lá e voltava a pagar normal, tá? Então era uma estratégia processual meio de mala e meio errada. Então agora a parte incontroversa eu tenho que indicar e pagar. E a parte controversa eu também tenho que indicar, e esse era o ponto da discussão da minha petição inicial. Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Uma vez indeferida a minha petição inicial, o juiz tem alguns atos a tomar, tá? Previsto lá no 331. Aquele autor que teve a sua petição inicial indeferida vai poder recorrer, a gente tem duplo grau de jurisdição, ele vai poder utilizar ali, por exemplo, de uma apelação, porque o juiz indefere por sentença, né? Então ele vai poder se utilizar do recurso da apelação. E uma vez apelado, o prazo de apelação é de 15 dias, e uma vez apresentado e interposto o recurso de apelação, aquele juiz poderá se retratar no prazo de 5 dias. O que é isso, se retratar no prazo de 5 dias? Ele poderá rever a sua decisão e se arrepender da decisão, poderá proferir uma nova decisão que substituirá a decisão retratada, tá? E uma vez que ele se retrata e reforma aquela decisão, aquele recurso de apelação apresentado pelo autor que teve a sua inicial indeferida
vai ser prejudicado por perda superveniente do objeto, uma vez que a decisão foi mudada. Se o juiz entender que não tem motivo de se retratar, a apelação segue o seu trâmite normal lá em cima e o colegiado, o tribunal, vai ali analisar se o juiz acertou ou não pelo indeferimento da petição inicial. Se houver retratação, então, se não houver retratação, desculpa, o juiz vai intimar aqui o réu, vai citar o réu, na verdade, né, para que apresente contra-razões. Cuidado com essa dinâmica. Aqui eu estou falando de indeferimento liminar, sem a citação do réu da inicial. Então o autor apresenta a petição inicial, ela tem defeito e o juiz indefere, nem admitiu para mandar citar. Então o réu nem está sabendo. O autor vai lá e apela, faz um recurso contra aquela sentença que indefere a inicial. Aí, se o juiz não se retratar, tá, o juiz então vai intimar o réu, vai citar o réu, porque ele nem estava sabendo do processo até então, vai citar o réu aqui não para apresentar contestação, mas para já apresentar contra-razões à apelação, justamente porque a inicial foi indeferida sem a sua citação. Tá? Ele vai apresentar aquelas contra-razões, o juiz vai fechar os autozinhos e mandar para a segunda instância para a apelação ser processada lá na segunda instância. Se o autor não apresentar recurso, se o autor não apelar, não recorrer da decisão que indeferiu a inicial, tá? O réu vai ser intimado só do trânsito em julgado. O réu vai falar assim: ô, seu réu, ó que beleza, você ia ter um processo, o autor errou, o juiz indeferiu e agora não apelou, transitou em julgado e nem processo você teve mais. Está livre sua barra e você já se livrou. Lembrando que o indeferimento da inicial vai me gerar como consequência um julgamento, né, sem análise de mérito, de acordo com o 485. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem análise de mérito, o autor poderá repropor, não faz coisa julgada material, o autor poderá repropor a inicial. Junto com o indeferimento liminar, que é a falta do conhecimento, eu poderei ter também pelo juiz a improcedência liminar. O que é essa improcedência liminar? Aqui o juiz entra no mérito. Enquanto no indeferimento está na fase de admissibilidade, ele não entra no mérito, o processo morreu na casquinha processual, aqui na improcedência ele ultrapassa a casca processual, chega no mérito e no mérito julga improcedente, liminarmente, sem citar o réu, conforme previsto lá no 332, tá? Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, na causa que o juiz não precisa de outras provas para chegar ao seu entendimento, na causa em que o juiz não precisa de uma dilação probatória, que o convencimento dele está formado desde logo, tá? Ele poderá julgar improcedente o pedido, a petição inicial, quando ela estiver em conflito com súmula do STJ ou do STF. Quando ela estiver em conflito, contrariar acórdão repetitivo do STF ou do STJ. Quando ela contrariar entendimento fundado, tá, no incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Ou quando ela contrariar enunciado de súmula sobre o direito local ali daquele próprio tribunal. Nesses casos aqui, o pedido do autor vai contra decisões vinculantes, contra questões que vinculam as instâncias. Então o juiz não tem questões probatórias maiores a discutir e o juiz já sabe do que se trata, já sabe da decisão dada pelos tribunais superiores, já sabe do efeito vinculante, da transcendência da decisão judicial. Já sabendo disso tudo, ele de pronto já já julga improcedente, tá? Julga improcedente o meu pedido. Ele entra no mérito e diz que o autor não tem razão. Nesses casos de julgamento de improcedência liminar do pedido, já que ele entra no mérito, será julgado pelo 487, beleza? Tranquilo até aqui? Falamos pra caramba, hein? Vamos fazer os exercícios rapidão?
OAB 2018, quero ver todo mundo craque nessa OAB aí. Exame 27. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Dayana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Dayana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação por danos morais. Então o que a Dayana quer? Depois do réu citado, ela quer aditar a petição inicial, igual a gente viu ali, tá? E tá ali antes do saneamento. Se for posterior ao saneamento, não poderia aditar de forma nenhuma. Como é antes do saneamento, o que ela precisa? Da concordância do réu. Vamos às alternativas, que vai ficar fácil? É possível aditamento, letra A, sim, é possível, uma vez que até o saneamento do processo é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento do réu. O erro está no sem o consentimento do réu. Até o saneamento e após a citação, com o consentimento do réu. B, não é possível o aditamento, então é possível, já está errado daí, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação. C, é possível o aditamento, eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido desde que com o consentimento do réu. Nosso gabarito então, letra C, beleza? E o D ali, a gente já viu que está errado, é só essa dinâmicazinha de alterando, é possível aditamento, sim, porquanto que até a prolação da sentença, até o saneamento é possível o aditamento, beleza? Mais uma da OAB aí, 2018, exame agora 27. Fica craque no OAB, quero ver todo mundo passando. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo de medicamento XYZ para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você como advogado para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obriga o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido da tutela final. Então, é uma tutela de urgência, né? Uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente, tá? E que ela não é completa, que vai precisar ser aditada depois, né? Então, somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano da saúde de Márcia. A respeito do caso mencionado, assinale a correta. Letra A. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência. Não é de evidência a tutela. Lembra das nossas aulinhas de tutela lá? É tutela provisória de urgência antecipada, tá? Antecedente ainda, se quiser complementar. Então não é de evidência, é de urgência, tá? Em que você quer a demonstração do perigo de dano. Na evidência eu nem preciso comprovar dano, né? Perigo de dano. B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedido e do pedido final é requisito do requerimento da tutela antecedente. Não, a gente já tinha visto que na tutela antecedente eu tenho duas opções. Ou eu já trago a minha petição inicial com o pedido de tutela completa, com tudo ali junto, ou na tutela antecedente eu tenho a possibilidade de somente indicar os meus pedidos, fazer um breve resumo da lide, focar na tutela e depois daquilo eu aditar a minha petição inicial. Se for uma cautelar em 30 dias, se for uma antecipada em 15 dias, beleza? Então, não está equivocado, o procedimento está certo. C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação do requerimento de tutela antecipada para fornecimento do medicamento. Perfeito, o nosso gabarito então é a letra C de casa. D. Ocorrerá o indeferimento do plano da petição inicial,
caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. O indeferimento da tutela antecipada não tem nada a ver com mérito, né? Podem ser resultados diferentes, pode negar a tutela e deferir o mérito ao final. Um não gera esse efeito no outro assim. Último, para a gente terminar nossa petição inicial. 2020, Carlos Chagas, TJ de Mato Grosso do Sul, para juiz. Indeferida inicial o autor, letra A. Poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso, apresentar as contrarrazões. Já largamos com o gabarito. Letra A é o gabarito. Vamos ver os erros. B. Poderá apelar, subindo os autos aos tribunais imediatamente, sem a citação do réu, para a resposta ao recurso. Não, né? Poderá apelar, mas os autos não subirão imediatamente, beleza? Poderá impetrar mandado de segurança pelo direito líquido certo da prestação jurisdicional. Mandado de segurança só quando eu não tiver recurso cabível. Posso manejar aqui o recurso da apelação, tá? Deverá aguardar o trânsito em julgado? Não precisa aguardar o trânsito em julgado. Ele pode apelar, então não precisa disso, tá? Poderá apelar com a possibilidade de retratação do juiz perfeito em 5 dias perfeito. Não havendo retratação, os autos subirão imediatamente, não havendo citação do réu porque não chegou a constituir a relação. Vou ter a citação para o réu apresentar contrarrazões à apelação. Beleza? Eu acho que a gente chega no final aqui de petição inicial e hoje, então, repetindo, a gente vai ter lá a live do Vitor sobre os temas de monografia. Eu peço para que todos participem e eu acho bem interessante vocês já começarem a pensar um pouquinho, até algumas ideias e já ir direcionando a cabeça para o que vocês querem fazer. Obrigado e na próxima aula a gente faz uma live de tirando dúvidas e seguindo com citação e intimação do réu, tá bom? Obrigado, até mais.